Olá, boa noite, tudo bem com você? O Identidade já está no ar e você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Aproveite que ainda estamos no começo do programa, convide os seus amigos para acompanhar o episódio de hoje, que está emocionante, viu? Basta acessar o link do nosso canal, youtube.com/Novo Tempo. Lá a nossa programação passa ao vivo, 24 horas por dia, e dá para assistir de onde você estiver, seja pelo celular, tablet, computador ou na televisão. E além disso, você pode também acessar a nossa playlist do Identidade e conferir os episódios anteriores. Combinado? Agora eu tenho um convite para você. Você sabia que você pode ser escolhido para participar aqui do Identidade? Se você tem uma história de superação ou de desafios ou mesmo um projeto relevante, é só enviar um texto contando um pouco da sua história para o e-mail identidadegeral@novotempo.com. E aí a produção vai analisar e entrar em contato. A história de hoje é marcada por momentos delicados. Aos 13 anos de idade, Ingrid Francini viu que a sua vida poderia, por completo, mudar porque a sua mãe saiu de casa e deixou seu pai e seus 6 irmãos. Esse foi apenas o começo, gente, de uma história carregada de mágoas, abusos, prostituição e vícios. Mas, em 2019, tudo mudou e, desde então, a Ingrid dedica a vida dela para a família e também para as causas de Deus. Eu vou para um rápido intervalo, são só 30 segundos e nós vamos conhecer mais a história de transformação da Ingrid, destacando o poder então da fé e do amor que são capazes de mudar vidas. São só 30 segundinhos e eu já volto aqui no Identidade. A fase da adolescência é repleta de descobertas e novidades. Mas o que a Ingrid Francini não imaginava é que aos 13 anos essa fase seria marcada por situações que normalmente acontecem na vida de um adulto. Com a saída repentina da sua mãe, a Ingrid precisou deixar a escola e os estudos para cuidar dos seus 6 irmãos em casa, enquanto o pai trabalhava para sustentar a casa. Com 15 anos, conheceu um rapaz que apresentou para a Ingrid o mundo das drogas, mas que também ficava agressivo depois que usava e, consequentemente, a agredia. Ingrid morou nas ruas, se envolveu com prostituição e se afundou ainda mais no vício. Mas o que ela sempre pedia, ajoelhada nas ruas, era para que Deus enviasse um companheiro. Essa história tem mais camadas, mas o mais importante delas é que Deus a resgatou do fundo do poço e hoje ela pode contar essa história de resiliência aqui pra gente. Por isso já estamos conectados com a Ingrid, que está em Montes Claros, Minas Gerais, e vai contar mais sobre a sua história pra gente. Boa noite, Ingrid. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e com você? Tô bem, graças a Deus. Então, tá bom. Ingrid, quando a sua mãe saiu de casa, você era muito nova, né? Tinha apenas 13 anos. Você se lembra o motivo da sua mãe ter saído e qual foi ali a reação do seu pai e dos seus irmãos nos dias seguintes? Bom, o que que acontece? A minha mãe, ela também era usuária de droga, né? Aí, quando eu menos esperei, ela me entregou o meu irmão, né, que tinha 9 meses de idade, e me falou que estava indo embora. Só que sempre ela brigava com meu pai, eles discutiam e ela sempre vinha e falava a mesma coisa comigo. Então, para mim, era como se fosse rotina, né? Coisas de pessoas usuárias, porque ela estava muito loucas por causa das drogas, e enfim. Então, ela me entregou o meu irmão de 9 meses e sumiu, né? Então, 3 para 4 dias depois, a gente foi ter a certeza de que ela foi embora e de que ela não ia mais voltar. O meu pai começou a procurar, colocando polícia, reportagem, essas coisas, só que vai fazer 20 anos e até hoje ela nunca mais apareceu, né? Então, ficou todo mundo assim, procurando, sem saber o que que tinha realmente acontecido.
Mas os meus irmãos eram todos mais novos, né? Eu era mais velha, então eles não sentiam muito, não, mas meu pai ficou bem nervoso, sentindo a falta, né? E daí, infelizmente, você precisou sair da escola para poder cuidar dos seus 6 irmãos, né? Quais eram ali as maiores Exatamente. dificuldades que você enfrentou nessa época? Eu imagino que a responsabilidade de cuidar de 6 crianças já era um desafio muito grande com a idade que você tinha, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Eu tive que optar pelo lado de sair da escola, né, para poder cuidar dos meus irmãos. Eu tinha a minha irmã Lindy, o Fábio e o Andy, eles dois eram maior, os três eram maiorzinhos, e eu cuidava dos três para poder levar para a escola, e os outros três menores, né, não estudavam ainda. Então, aí eu deixava eles em casa, corria, levava para a escola e voltava para poder cuidar dos outros três menores. E aí, 2 anos depois da saída da sua mãe, você conheceu um rapaz, fez ali um relacionamento conturbado, marcado por um abuso e a introdução, então, no mundo das drogas, né? Mas você não conseguia deixar o rapaz e, quando menos esperava, você descobriu uma gravidez. Como ele reagiu diante dessa Realmente. notícia e qual foi ali como é que foi a sua primeira gestação? Bom, a minha gestação, quando assim, o ponto que chegou, eu já não estava mais aguentando, né? Então eu resolvi sair daquela situação. Aí eu descobri que estava grávida, umas 3 semanas depois. Aí foi aí que eu fui comentar para ele, para comentar para a família e tal. Ele queria até voltar, falava que ia mudar de vida, mudar de jeito, como ele ia me tratar. Aconteceu que eu não quis mais, né, pelo fato de eu estar grávida, mas eu achei que ia passar, que isso ia acabar. Aconteceu que foi aí que eu comecei uma depressão, né, no meu parto, pela complicação do que já vinha acontecendo com a minha mãe, com a minha família, o meu término com ele, a minha gravidez. E aí que eu comecei mesmo a beber, a usar drogas, não queria mais envolver com ele, envolvia com outros tipos de pessoas e grávida. Foi aí que o meu pai começou, né, a me rejeitar. Eu já comecei a não querer mais ajudar a cuidar dos irmãos, né? Mas aí eu tive a minha gestação toda um pouco meio perturbada. Aí eu ganhei a minha filha, né? Após isso, veio outros tipos de complicação. Você teve inclusive mais 2 relacionamentos que também resultaram aí em mais 2 gestações, né? O seu pai acabou Mais ficando duas com gestações. o seu pai acabou ficando com seus filhos, porque nesse período você estava ali imersa no mundo das drogas. E também era uma pessoa agressiva, chegou até a roubar o seu pai para poder manter o vício. Como é que esses acontecimentos impactaram a sua vida na época? Bom, eu tive a minha filha, né, a mais velha, tive um relacionamento com o pai do meu filho do meio, também não deu certo, tive um terceiro relacionamento que também não deu certo e veio o terceiro filho. E com tudo isso aí, eu fiquei mais abalada, aí a situação me levou a conhecer o crack, né? Eu já usava maconha, bebia muito, usava o pó, só que aí me levou a conhecer o crack, porque tive relacionamentos e eu tive presente com o crack vendendo e o parceiro que eu estava com ele, e ele foi preso, acabou que eu queria experimentar, que eu estava sozinha, e acabou que eu experimentei essa droga e nunca mais larguei, né? Então, eu cheguei numa situação que eu fui embora para a casa do meu pai, novamente, com meus 3 filhos, e, e eu sempre arrumava um trabalho, eu não ficava no trabalho porque eu já era usuária, as pessoas já estavam me olhando com o olho diferente, eu já não tratava mais as pessoas como eu sempre tratei, né? E chegou um tempo que eu roubei
um dinheiro do meu pai e acabou que eu fui para a rua. E nesse tempo, eu senti muito. E eu tive vergonha de voltar para casa. Aí eu já estava furada, eu já estava viciada no crack. O meu pai já sabia, eu já não tinha trabalho nem nada e foi uma dor terrível de ter pegado o dinheiro do meu pai, de ter feito o que eu fiz com ele, né? E nesse tempo, E Ingrid, que você estava nas ruas, afundada ali nas drogas, você tinha contato com seus filhos, com seu pai durante esse período? não, ele não deixava eu ter contato com meus filhos, né? Porque eu, eu até então também, às vezes, eu nem queria, né? Eu nem queria ter contato com eles. Eu queria mesmo era usar droga, eu queria dinheiro para usar droga. E eu via ele na rua, ele tinha vergonha de parar de conversar comigo, mas às vezes ele me dava uma assistência, mas eu não via meus filhos, eu não tinha contato com meus filhos. É difícil, né? Inclusive, difícil relembrar todo esse momento. A gente está vendo aí que você está emocionada, porque realmente é uma fase bem complicada da vida. Mas a gente vai fazer uma pausa rápida aqui, Ingrid, e depois do intervalo a gente vai dar continuidade nessa história e saber então o desfecho. Então você de casa também continue ligado aqui no Identidade e já já a gente conta mais sobre a história da Ingrid para você. O Identidade já está de volta. Hoje estamos conhecendo a história de vida da Ingrid Francini. Ela que aos 13 anos precisou cuidar dos seus irmãos por causa do abandono da sua mãe. E antes dos 20 anos de idade, ela engravidou 3 vezes, se envolveu no mundo das drogas e prostituição, mas hoje tem uma vida completamente restaurada. Ingrid, no bloco anterior, você estava ali contando sobre o momento que você morou nas ruas, que você lutava para sobreviver. Foram 3 anos e meio morando na rua, até que você conheceu um centro, porque ali o espaço para atender a população em situação de rua. E lá ofereceram refeições, um local para higiene pessoal, lavagem de roupas. Foi nesse local que você conheceu o Wagner. E a situação dele era muito parecida com a sua ali, né? A diferença é que você sabia que ele era uma pessoa certa para você e fez aquela famosa pergunta, né? Quer namorar comigo? Conta pra mim como é que foi o início desse relacionamento. Bom, como você estava dizendo, né? Eu fui várias vezes, já tinha me chamado para poder ir no centro pop e nunca tive interesse de ir. Mas, indevido ao meu estado, que já tinha dias que eu não dava uma descansada, não tomava um banho, nem alimentava direito, eu resolvi ir nesse centro pop. Aí, quando eu cheguei lá no pop, eu dei uma descansada, tomei um banho e saí lá para fora, que eu fui para a área de TV. Chegando na área de TV, eu vi o Wagner em pé no cantinho, ele estava mexendo no celular. Aí eu fui tipo, perguntei à minha colega quem ele era, de onde ele era e tal. Aí ela veio e falou comigo o que eu tinha perguntado para ela, né? Aí foi assim, foi diferente aquele dia e eu tive a certeza de que era aquela pessoa que eu pedia para Deus, sabe? Para poder me ajudar, para poder tá ali lado a lado comigo e, tipo, o mais importante era recuperar meus filhos, né? Eu queria muito recuperar eles e eu sempre pedia para Deus para me dar uma pessoa para me ajudar. Às vezes eu imaginava que seria quase impossível, mas com Deus nada é impossível. Então ele colocou essa pessoa e 2 dias depois eu comecei eu levava café da manhã para ele, biscoito, iogurte. Aí, tipo, eu perguntei ele se ele queria namorar comigo. Aí ele falou que não quero não. E você tá doida? Aí eu falei,
poxa, e tal, eu achei que você seria a pessoa certa para mim. A gente brinca até hoje ainda, porque ele virou para mim e falou bem assim, tá, se eu sou a pessoa certa para você, se você gosta tanto de mim assim como você diz, como é que é meu nome? Aí eu falei, bom, seu nome? Aí eu fiquei pensando, né? Guilherme, Gustavo, e para mim era com G, mas só que aí a colega minha falou comigo que o nome dele era Gui. Aí eu falei, meu Deus, mas por que Gui? Aí ele falou, você gosta de mim, você não sabe nem qual é o meu nome e tal. Só que aí ele se disponibilizou em me ajudar, né? Desde que eu saísse das drogas. Ele falou, se você parar de usar droga, quem sabe a gente não pode começar um relacionamento. Aí eu falei, beleza, então, por que não tentar, né? E E, foi aí a minha força de vontade de parar de usar drogas. e depois ali de muita conversa, vocês então decidiram recomeçar a vida em outra cidade e foram para a Bahia. Nesse momento, vocês E conseguiram parar de usar drogas? eu tinha consegui parar, e por incrível que pareça, 1 ano e meio depois eu tive uma recaída. Eu recaí, né? Eu fiquei muito fraca, e acabou que eu usei. Um dia eu usei, mas aí ele conversou comigo, a gente se acertaram tudo, e eu falei, poxa, não tem necessidade de eu ter usado. E acabou que eu falei, não, a partir de hoje eu não uso mais. Então eu nunca mais usei. Até hoje, graças a Deus. Amém, glória a Deus por isso. Agora, Ingrid, você contou para a nossa produção que depois da mudança de cidade, você começou a perceber que as pessoas voltaram a confiar em você e viu que poderia ali viver sim na sociedade, né? Como é que foi depois que você enxergou isso? Bom, eu tinha voltado, né? Foi na época que eu voltei para Montes Claros. Eu falei, poxa, eu quero recuperar os meus filhos, eu quero recuperar a minha vida, eu quero ser uma cidadã do bem, né? Fazer parte da sociedade. Então, eu corri atrás dos meus direitos, botei meus filhos na escola. O meu pai, né, ele era chapa, descarregava caminhão, então a cidade aqui em Montes Claros praticamente inteira conhece meu pai. Como a gente foi criada aqui no bairro, então todo mundo me conhece. Então, as pessoas viram a minha diferença, a minha caminhada, né? A trajetória desde quando eu saí de casa, desde o momento que eu voltei para casa, a minha recuperação, né? Porque todos eles viram também quando eu estava morando na rua, quando eu estava usando droga. Então, eles viram a minha diferença, né? Eu engordei, eu melhorei o meu cabelo, eu melhorei o meu bem-estar, o meu jeito de falar com as pessoas mudou novamente. Então, e eu notei isso, e graças a Deus eu vi ali que era um momento que eu estava diferente, que eu tinha mudado realmente, né? Que Deus agiu na minha vida. E você está aqui contando que depois de 2 anos, então, vocês voltaram para Montes Claros. Tudo que você mais queria era mostrar para o seu pai e para os seus filhos que você estava diferente. Eles conseguiram ver essa diferença aí na sua própria aparência. E eu quero saber se foi fácil reconquistar a confiança do seu pai e dos seus filhos. Se foi fácil? Isso, Não. não, né? Assim, não, eu tive que estar ligando, eu ligava para ele falando pelo que eu queria falar com os meus filhos, eu ligava para os meus filhos de chamada de vídeo, eu falava que eu queria voltar, que eu estava diferente, que eu ia fazer tudo diferente novamente, porque quando eu deixei meus meninos, o meu filho mais novo tinha 3 anos de idade, então ele nem me conhecia direito, né? E quando eu voltei, que eu falei que eu queria mudar e tudo, o meu pai ainda não me entregou o meu mais novo, né? Ele me entregou o mais velho, os mais velhos, que foi a menina, né? A Yasmin e o Iago. Aí, tipo,
depois disso ainda eu tinha que estar provando que todos os dias que eu tinha mudado, todos os dias eu era uma pessoa diferente, né? Às vezes ainda surgia uma dúvida, mas sempre eu estava ali provando para eles que eu sou uma nova criatura. Verdade, reconquistar a confiança ali não é fácil. Agora, ouvindo a Não é Ingrid fácil. compartilhar ali a sua história, deu a sensação dela estar em um labirinto sem saída, né? Mas o nosso Deus é poderoso e foi ali abrindo passagens para resgatá-la. Ela acabou de contar como é que foi o seu reencontro com o pai, com os filhos, e foi emocionante ver como essa família foi restaurada. Agora, a história da Ingrid mostra pra gente que é sim possível ter paz em meio ao caos, viu? Você quer ter essa paz? Quer viver com mais leveza? Eu quero convidar você a pedir a revista Esperança Mente Feliz. Você vai descobrir como ter uma vida leve, vai adquirir habilidades para enfrentar os desafios diários. Então eu te convido para pedir agora a revista Esperança Mente Feliz, porque ela é de graça e você pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então pelo WhatsApp 12 é o nosso DDD 98244 4449. E com ela você vai então transformar a sua vida como a Ingrid teve a vida transformada também. Agora, Ingrid, voltando aqui ao nosso bate-papo, você foi num salão que você conheceu um João Batista, né? Ele convidou você para visitar a Igreja Adventista e nesse dia você assistiu um filme ali chamado O Resgate, produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que foi esse momento de encontro com Deus? Bom, ele chegou em casa, né, me chamou e nós resolvemos ir na igreja. Aí a gente chegou, a recepção foi maravilhosa. Aí eu já notei que era diferente, né? E aí a gente entrou, sentou e começou a programação da igreja. Aí eles colocaram o telão, desligaram as luzes e começou o filme. Filme maravilhoso, que eu fiquei encantada com esse filme. E no final do filme, eu fiquei muito emocionada, que é uma história maravilhosa. Teve um sorteio e o João ganhou esse sorteio e ele me deu para mim. E então, tipo, o prêmio, né? Ele me deu o prêmio. Então, nesse dia eu me senti muito especial, né? A atenção de todo mundo voltada para mim. O pessoal me perguntando onde eu morava, se eu queria visita. E foi muito lindo, foi muito lindo. E eu senti que Deus falava comigo aquele dia. Aqui é o lugar certo, aqui é a minha casa, é aqui que você vai me encontrar, é aqui que você vai chorar, é aqui que você vai encontrar a felicidade. E eu fui para casa com aquele coração explodindo de felicidade. Quando foi no outro dia, o João chega lá em casa novamente, me perguntando se eu tinha gostado do filme e tal, e se eu queria fazer um estudo bíblico. Na mesma da hora, assim, eu não aceitei, né? Porque eu não sabia de verdade o que era, o que eu estava sentindo. E eu cheguei, conversei com meu esposo e tal, e tipo, João tinha ido umas 3 vezes. Quando foi na quarta vez, ele foi novamente, me perguntou e me explicou como é que era o estudo. E eu aceitei, né? Então, foi aí que Deus falou verdadeiramente comigo e eu me senti muito, muito honrada mesmo, muito feliz por ter conhecido, né, as maravilhas que Deus faz na vida da gente. É verdade, sua história é mesmo inspiradora. A gente vê como que Deus é capaz de tirar a gente do fundo do poço e transformar a nossa vida em bênção. Eu quero mais uma vez agradecer sua presença aqui, que Deus continue te abençoando, abençoando a vida dos seus filhos, da sua família e que você siga firme nos caminhos de Deus. Ok, obrigada. Amém. Até uma ótima noite para você, Ingrid, e para você aí de casa também. A gente se encontra no próximo Identidade. Tchau, tchau.